Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Oftcast. A cirurgia de catarata sempre foi a base da oftalmologia e continua sendo até hoje. O bom cirurgião deve ser moldado na residência, no entanto, com o aumento do número de oftalmologistas formados, cada vez mais o mercado de catarata exige pessoas altamente qualificadas e que se destaquem no nosso meio. Surge então a dúvida em realizar um fellow ou não. Além do mais, as próprias habilidades cirúrgicas que fazem do cirurgião uma referência são cruciais para o sucesso médico e, portanto, uma maior experiência cirúrgica, incluindo o fellow, acaba sendo uma ferramenta importante. Para falar um pouco de tudo isso aí que a gente comentou e um pouco da sua história na cirurgia oftalmológica, seu papel no ensino atual e alguns segredos que diferenciam o bom cirurgião de catarata, a gente convida hoje o Dr. Milton Yogi, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre tudo isso. Queria dar boa noite também ao Bernardo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado pelo convite muito gentil do Oft Review, Oftcast, esse podcast que eu acompanho também. Acho que faz um papel bastante importante em trazer alguns assuntos para a classe oftalmológica de modo geral. Espero hoje contribuir nesse nosso bate-papo aqui. Boa noite, Léo. Boa noite, professor Milton. É um prazer estar aqui hoje mais uma vez. Agradecer a presença, por ter aceitado o convite. Foram muitas mensagens no Instagram. O Dr. Milton é muito querido aí nas redes por conta da competência e dessa trajetória que o Léo bem descreveu. Então vai ser muito legal a gente discutir sobre carreira, discutir sobre a trajetória de vida do Dr. Milton e depois também abrir para as perguntas da audiência, que eu acho que é bem legal também essa troca. Beleza. E a gente vai começar bem do início mesmo, Dr. Milton. A gente queria saber como que foi a tua história na oftalmologia, o teu vínculo com a catarata e como isso se transformou também voltado ao ensino de catarata aos residentes, aos médicos formados já. A minha história em medicina / oftalmologia é um pouco complexa, porque algumas pessoas já sabem, mas não é todo mundo que sabe. Eu não queria ser médico, eu queria ser engenheiro. E eu sou de Londrina, a gente era de uma família bastante humilde, a gente era feirantes lá. E o meu pai, basicamente, ele queria muito um filho médico, isso caiu nas minhas costas. Eu virei médico, e aí, tendo feito medicina, e era uma situação bastante difícil para mim, porque eu não tinha nenhuma facilidade em aprender medicina, estudar. Para mim foi bastante árdua a faculdade de medicina. E por fim eu acabei escolhendo oftalmologia porque eu achava que eu poderia, dentro da minha personalidade, encontrar algum caminho que encaixasse com o meu perfil, que era um perfil bastante esquisito e diferente quando comparado com a medicina de modo geral. Eu gosto e gostava desde aquela época de coisas bastante variadas que não são muito do meio da medicina de modo geral. Para minha felicidade, eu consegui encontrar alegria na oftalmologia em termos de encaixar minha personalidade em aspectos da oftalmologia. Eu comecei fazendo, então, retina e neurooftalmo, antes de 2000. Que isso, tá igual o André Maia também falou que fez glaucoma, uveit, a gente fica descobrindo umas coisas aqui. O Dr. Milton retinólogo, essa eu não sabia. E neurooftalmo. E neuro. Eu operava retina tudo. Já naquela época eu fazia vitrectomia via parte plana, com intraflexão escleral, com endofotocoagulação, com óleo de silicone, com perfluorocarbono e tudo mais. E acho interessante porque depois que eu parei a retina, hoje eu vejo o que se faz em retina em termos de cirurgia. Alguma coisa mudou e alguma coisa não mudou. Eu já usava naquela época, antes de 2000, inversor de imagem, algumas coisas. Por exemplo, o vitreófago mudou bastante em termos de número de cortes e tudo mais, mas eu acho interessante como, aí olhando para a catarata, que foi o caminho pelo qual eu segui entre 95 a 2000, a catarata sim mudou brutalmente. E eu acho fascinante, porque eu particularmente, devido a esse o meu jeito do qual meus neurônios são desajustados, eu gosto muito de áreas que mudam bastante. Eu gosto de ruptura, eu gosto de disrupção, e eu me dei bem com a catarata em si, porque eu via que sempre mudava, né? Então, eu tenho uma facilidade para isso. Essa facilidade não tem só o lado bom, tem um lado difícil para mim também, porque eu sempre sou desajustado. Por exemplo, entre 2000 até 2008, eu trabalhava metade da minha atividade como médico oftalmologista
E a outra metade eu fiz uma startup, e essa startup, que durou entre 2000 a 2008 mais ou menos, que era uma startup de tecnologia e telemedicina, eu fiz quando não existia a palavra startup, né? Eu queria muito esse lado de tecnologia, / engenheiro e tudo mais. Foi muito bom, porque eu pude exercer algumas coisas que eu sonhava muito na juventude, em termos de fazer coisas. Uma startup, uma pequena empresa, eu trabalhei com outras empresas de tecnologia, foi uma outra vida. Para mim foi bastante extenuante, porque tudo que eu me aplico, eu me entrego muito, e por isso a classe oftalmológica não me viu entre 2000 a 2010, mais ou menos, porque eu estava em outro mundo, na verdade. Eu tenho toda uma história nessa área. Porém, o lado interessante é que quando em 2008, eu decidi não mais continuar com essa startup e reposicionar minha vida, eu estava com 40 e poucos anos, eu decidi que eu iria me dedicar mais à catarata, que era o que eu sabia fazer, mas eu fazia, digamos, com metade da minha energia. Aí, quando eu fechei a startup, eu decidi me dedicar mais. Porém, é interessante porque eu trouxe uma série de bagagens que eu moldei quando eu tinha startup. Algumas coisas de gestão, de corporativo, de carreira, de planejamento estratégico, e aí eu usei tudo isso para minha carreira. E eu diria assim, de certo modo, as pessoas começaram a me ver depois de 2010, nós estamos em 2022, ou seja, tem 12 anos mais ou menos a minha imersão nessa área. E eu diria que eu acho que muitas das coisas que eu fiz, além do espectro da catarata em si, cirurgia e tudo mais, na verdade tem a ver com esse outro lado meu de planejamento estratégico, que eu gosto muito. É uma área que, por exemplo, eu eventualmente às vezes dou treinamento para empresas, ou já dei treinamento desses para médicos também. O Newton Cara, ele me convida eventualmente para o curso de pós-graduação dele para falar sobre os assuntos de carreira / planejamento estratégico, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu falo pouco sobre isso, porque o meu front-end, que o pessoal conhece mais, é catarata mesmo. E isso faz parte do meu plano, porque tudo eu tenho um planinho. Então, o meu plano era realmente levar uma identidade de catarata nesses talvez 10, 12 anos, né? Agora eu estou começando a abrir algumas outras coisas em termos das pessoas me conhecerem, mas eu tomo muito cuidado com isso, porque é difícil as pessoas entenderem, sem me conhecer direito, realmente o que eu faço, o que eu já fiz na vida. Eu já fiz muita coisa. E quando que o senhor veio para São Paulo, vindo lá do Paraná? Quando que chegou aqui na capital de São Paulo? 89, mais ou menos. Foi para fazer a faculdade de medicina aqui? Não, eu fiz faculdade em Londrina mesmo. E aí veio para fazer oftalmo? É. Ah, interessante. E assim, essa parte de ensino, quando que apareceu na sua vida, assim? Quando que você começou a dedicar bastante tempo para ensinar fellows, ensinar residentes? E onde que isso se encaixa no seu plano aí, que você fala que para tudo tem um plano? Quando que entrou essa parte do ensino? Para tudo eu tenho um plano mesmo, porque eu acho que todo mundo se esforça, mas muita gente faz um bom planejamento estratégico e às vezes com o mesmo esforço você poderia alcançar um outro patamar, né? Então, eu gosto muito de criar planos, né? Isso eu faço desde jovem, intuitivamente. Com o tempo eu fui estudando sobre isso e hoje eu sou muito de planejamento estratégico. Eu gosto de componentizar e analisar bem. E eu sou muito bom nisso, nessa parte. Quando que o senhor começou a dedicar tempo para ensinar fellows, ensinar residentes? E qual a importância disso na sua vida, na sua carreira? Por um lado, a questão de eu ter ido em relação nessa parte de ensino foi porque era o jeito que eu via que eu conseguia aprender, né? Então, era uma ferramenta que eu usava, uma tática que eu usava para eu poder estudar melhor. Na medida que eu me comprometia de ensinar os outros, eu me obrigava a estudar mais. E eu até hoje faço isso também. Eventualmente, eu gosto de assumir aulas que
eu não domino tanto, mas justamente com o intuito de, ao assumir um compromisso, eu falo assim, agora eu vou ter que estudar isso, vou ter que estudar bastante para poder entregar uma boa aula, por exemplo. Então, na verdade, ela começou como uma ferramenta para eu estudar mais, nem tanto por uma vocação de ensinar, mas depois eu fui vendo que ensinar era uma coisa que eu gostava muito. Dentro desses últimos 10 anos, então, 10, 12 anos, eu fui mais forte nisso ainda, e em 2011 eu fui convidado para ser chefe da Catarata da Escola Paulista, porém, foi quando o pessoal me conheceu, mas eu já tinha tido uma experiência prévia em ensino, tendo chefiado a Catarata do Hospital SEMA, a Catarata lá do Serviço de Residência de Mogi das Cruzes, de Jundiaí, uma época também. Então, eu ganhei bastante experiência até chegar nessa chefia da Catarata da Escola Paulista, e depois da Escola Paulista ainda, eu ajudei a montar e organizar a Catarata do IPEPO também. Legal. E conta pra gente, doutor Milton, não só pra gente, mas também pros nossos ouvintes, como é que tá sendo, assim, atualmente você? Você tem se dedicado mais ao ensino, tem operado, feito cirurgias de catarata também, e como que você percebe o mercado pro cirurgião de catarata nos dias atuais? A questão de ensino é uma coisa que eu gosto muito, porque ao estar perto do jovem, eu me estimulo a estudar mais, eu me estimulo a me manter sempre atualizado, é um desafio. E, por outro lado, justamente ao me dedicar ao ensino, e hoje 2/3 do meu tempo são dedicados a ensino, eu diria 1/3 é operar, atender, alguma coisa assim, e 2/3 é ensino. Mas o fato de eu ter realmente usado a parte de ensino de um modo mais intenso, e inclusive viajado o Brasil inteiro para isso, dando aulas e tudo mais, foi uma oportunidade muito grande que eu tive de conhecer mais gente, mais colegas mais velhos, colegas mais novos. Então, eu adoro isso porque eu acho que isso me dá uma visão bastante ampla do mercado, em termos de alguns aspectos. Uma das coisas que eu vejo é que a oftalmologia de modo geral e a cirurgia de catarata em particular, ela tem muitas oportunidades de carreira. E é nesse sentido que eu tenho trabalhado nos últimos 10, 12 anos, como eu falei, porque eu enxergo um novo caminho para o cirurgião de catarata, e eu acho que é minha tarefa, e eu faço isso proativamente, minha tarefa é ajudar a compor esse novo caminho de um novo perfil de cirurgião de catarata. É uma coisa bastante ambiciosa, é uma coisa, eu acho, que me motiva bastante, porque é difícil, porque é uma coisa que tem que atingir muita gente, porém eu acredito sempre assim que você, com pequenas sementes, com esforço diário, de grão em grão, você consegue lá na frente fazer grandes mudanças. Então, eu sou muito persistente, eu sou muito resiliente. Meus trabalhos, eu nunca faço trabalho de curto prazo, todos os meus projetos são de longo prazo. Por exemplo, eu tenho um grupo de estudos agora ele dura 1 ano e atualmente ele está com 90 pessoas. Você entra em março, faz até março do ano seguinte, tem toda uma programação, e eu já estou no 6º ano de grupo de estudo já. Ele começou com 4 pessoas, foi crescendo, hoje tem 90 pessoas, e eu já acreditava nesse modelo. Eu começo todos os meus projetos bastante pequenos para ganhar experiência, e na questão de educação continuada em oftalmologia / catarata, eu acho que tem um trabalho enorme para ser feito, porque o mercado mudou, as pessoas mudaram, a população mudou, a tecnologia mudou e vai continuar mudando. Então, ensino e capacitação tem muita importância. E você comentou do novo perfil do cirurgião de catarata, que parece que está mudando. Qual que seria exatamente esse perfil novo do cirurgião? Um perfil mais arrojado? O que isso quer dizer com esse perfil novo do cirurgião? É interessante, porque, na verdade, a gente tem que olhar o mercado e olhar o que existe e realmente incorporar o que a gente está enxergando na nossa frente. O que eu vou falar aqui não é nenhuma novidade e não é nenhuma predição
do que vai acontecer. Se a gente olhar um jovem hoje que está entrando no mercado entre 30 a 35 anos de idade, ele vai aí operar pelos próximos 30 anos. Nós estamos no ano 2022, ele vai operar até 2050, 2060. Só aí a gente já percebe que tem muita mudança para acontecer nessa geração dele ainda, na fase dele. Então, ele saber incorporar as mudanças que acontecem, que já estão acontecendo, eu acho que não é uma coisa opcional, né? Eu acho que muita gente se forma hoje com um molde de 20 ou 30 anos atrás. Às vezes ele quer seguir um template do pai dele, do irmão mais velho dele, de um colega que já está na ativa, e ele olha esse colega que já está na ativa, o cara já está há 15 anos. Então, 15 anos no mundo de hoje é muita coisa. Então, se a gente for olhar realmente o que está acontecendo hoje e o template que ele tem que ser formado para os próximos 20 ou 30 anos, é uma coisa muito brutal, uma coisa muito forte. Se ele usar um template antigo de eu vou fazer X coisa e vou ficar na minha zona de conforto, ele já começou bastante atrasado, ele já está bastante para trás. Então, o grande desafio para o jovem hoje é saber incorporar a carga evolutiva do qual ele vai ter que saber integrar na carreira dele. Não é uma coisa tão opcional, né? Ele vai ter que saber como se capacitar continuamente frente às mudanças que vão acontecer. Então, assim, pelo que eu entendi, você acha que o cirurgião de catarata hoje em dia ele tem que ser um cara... Acho que isso não é nem só na cirurgia de catarata, né? Todo médico, ele tem que estar atento às mudanças e tem que estar o tempo todo fazendo mudanças de rota e o tempo todo buscando novos conhecimentos e estar na fronteira ali do que está sendo produzido de novidades em lentes, em equipamentos. Ele não pode ficar acomodado porque realmente as coisas mudam muito rápido, né? Em poucos anos, muitas tecnologias surgem, as coisas vão mudando muito rápido e quem não tiver adepto, não tiver assim, atento a essas mudanças, vai ficar muito para trás, né? Quem tiver na zona de conforto e quiser sempre manter ali aquele estilo, aquele padrão, de repente o cara vai ficar muito atrasado, né? Eu ia dizer, e se projetando, né? Olhando para frente, que ele comentou, 40 nos anos 2050, 2060, não olhando para o cirurgião que era 20 anos atrás, porque você vai estar se comparando com o passado, uma coisa que já foi, né? Então tem que estar projetando aquilo que vem. Esse template não existe mais. Ele está olhando para um espelho que não existe mais. E isso para todas as carreiras, né? Isso para todas as áreas do conhecimento, para todos os trabalhos. Então, por exemplo, como eu falei, eu venho de um outro mindset. Aos 18 anos de idade, eu li um livro que chamava A Terceira Onda, que é um livro dessa grossura, do Alvin Toffler, que ele falava sobre a era do conhecimento, isso em 1980, ele lançou esse livro. Então, em 1980, eu meio que já era nerd, e eu já li um livro que falava que o ativo mais valioso da sociedade nos próximos anos, isso, de novo, era 1980, seria o conhecimento. Desde quando eu me formei, e eu falei para vocês que no começo da minha carreira eu fiz um pouco de retina, fiz neurooftalmo e tudo mais, eu sempre dediquei 20% mais ou menos do meu tempo a estudar. Eu não atendia e nem operava. 20% era para dedicar ao investimento, ao meu conhecimento. Porque a única coisa que me mantém, eu diria assim, atualizado. Então, a maioria das pessoas, ela, depois que ela se forma, ela não racionaliza sobre o tempo que ela tem que se dedicar para se manter na crista da onda, que é onde ela foi colocada depois que ela se formou. E ela não percebe que se ela não continuar nessa onda, nessa crista da onda, e aí eu diria 20% do seu tempo se dedicando a estudar e tudo mais, rapidamente essa onda vai quebrar e ele vai ficar para trás, e para você recuperar isso é mais difícil. Você consome muito conteúdo fora da medicina? Mas muito, talvez mais do que eu imagino. Medicina. Isso é uma característica que a gente vê nas pessoas que
têm sucesso, que são inovadoras, que elas não ficam presas naquele conteúdo que elas já têm uma certa familiaridade, né? Eu, talvez muito por causa de estar desenvolvendo uma empresa e tudo mais, eu tenho lido muito sobre gestão, sobre planejamento estratégico, sobre tudo nesse sentido, mas eu acho que isso é muito interessante, a gente sair um pouco dessa bolha da medicina e consumir todos os tipos de conteúdo, estudar outros temas, isso vai te trazer uma bagagem muito grande que vai te ajudar até como médico. E voltando a essa questão do profissional aí moderno, né, enfim, do cirurgião moderno, quais habilidades, né, em termos assim de hard skills e soft skills que você acha que são importantes hoje para alguém que está saindo da residência ou que está saindo do fellow e entrando no mercado? O que ele tem que saber além da medicina? Assim? Em relação, quando a gente fala hard skill e soft skill, é um termo que eu tinha conversado com vocês, e é um termo que eu tenho usado com a minha equipe, porque é interessante, eu passei por vários processos de seleção de fellows, eu gosto muito de trabalhar com fellow, né? E eu passei por vários processos de tentar entender e tentar conhecê-los, e eu já tive uma fase em que eu valorizava muito o tal do hard skill, ou seja, quantas cirurgias você já fez, que trabalhos você já realizou e tudo mais. E lógico, isso tem um valor, tem um peso importante. Porém, eu diria assim que eu comecei a formar um time muito melhor quando eu comecei a investir e entender o outro lado, não o hard skill nesse aspecto, então no soft skill, ou na capacidade da pessoa estar mais madura para uma evolução, para ela ser realmente capacitada. Então, hoje no processo de seleção, só para vocês terem uma ideia, eu passei por fases em que eu contratei psicólogo para acompanhar o processo seletivo, porque eu queria muito entender essa parte não hard skill, não parte técnica, em relação aos candidatos, e eu digo que isso me ajudou muito a montar uma equipe de alta performance, porque via de regra o jovem ele tem uma ilusão muito grande sobre o mundo e sobre ele mesmo. Se você for fazer uma entrevista com fellows, todos vão fazer tudo que você pedir na entrevista, eles se auto-enxergam muito capazes de tudo. Mas na vida real não é assim. A vida real é muito dura, o cotidiano, a rotina é difícil e aguenta quem tiver um bom preparo interno de amadurecimento. Então, para encontrar essas pessoas de bom amadurecimento interno, é importante você ver um outro lado da pessoa, né? Um lado que às vezes nem ela não conhece, e logicamente que existem técnicas para você conhecer as pessoas nesse lado. E quando eu fui para esse tipo de seleção, isso foi uma coisa muito gratificante, porque aí sim eu comecei a montar uma equipe que realmente eu consigo... Existe uma frase que a gente fala assim: contrate pelo caráter e treine as habilidades. Então eu estou muito nessa vibe agora, é uma parte que me dá muita satisfação, e eu acho que é meio uma fórmula mágica boa para eu montar uma boa equipe. A gente teve 3 perguntas nesse sentido, né? Então aqui a Alaide perguntou o que ele preza na entrevista de fellow, o Gunther Rabi aqui perguntou como funcionam e onde são os fellows do Dr. Milton, e o Felipe perguntou o que ele valoriza numa entrevista. Então você já falou um pouco, né? Hoje você tem olhado muito mais para os soft skills, para a personalidade, para o caráter, para a capacidade que a pessoa tem de se adaptar, e muito menos para trabalhos publicados, qual é o número de cirurgias que ele fez, né? E em termos de quais são os fellows, é da Beneficência Portuguesa e do IPEPO hoje em dia que o senhor trabalha? E da Bem Vista também. Que é o privado, né? E isso tudo é embaixo hoje de um grupo de estudos que eu chamo de My Learning, né? Então, eu acho que essa questão desse modo de seleção, eu diria assim, ele é bastante diferente eu diria, de quase todos os outros serviços que eu conheço. Foi um processo que eu fui mudando periodicamente em termos de seleção, e hoje eu estou muito satisfeito com esse modelo, em que eu
procuro enxergar muito o caráter da pessoa. Só para vocês terem uma ideia, eu estudei bastante sobre seleção corporativa, entrevistas, existem métodos de entrevista corporativa. Eu fui para vários caminhos e eu diria que hoje eu estou bastante feliz nesse aspecto. Porém, é importante ressaltar que eu diria que é bastante singular nesse processo do meu grupo. Eu não vejo outros serviços indo para esse mesmo caminho. E, talvez no futuro, né? Interessante. E a gente recebe muita pergunta no Instagram, sempre é muito parecidas as perguntas. Se todo mundo faz cirurgia de catarata na residência, qual que é a vantagem de fazer um fellow? Eu acho assim, que tem muito claro na minha cabeça que existem N vantagens, né? Entre elas, você ter acesso às tecnologias mais modernas, que muitas vezes você não vai ter na residência, lentes intraoculares de tecnologia mais avançada, você se aprofundar nos exames complementares, saber analisar bem uma topografia de córnea, saber muito bem biometria e aprimorar o ato cirúrgico em si, né? São, assim, hard skills, assim, né? Que você vai ganhar com um fellow de catarata. Mas o que você vê, assim, no fellow de catarata? O que ele traz de melhor, assim, para aquele médico oftalmologista? E por que ele depois vai ter mais facilidade para se inserir no mercado? Bernardo, você falou bem certo, né? Assim, o fellow, ao contrário da residência, quando a gente entra na faculdade e quer ser oftalmologista, a linha que você vai pegar, ela termina só ao final da residência mesmo. Então, o fellow eu já considero uma coisa bastante opcional. Opcional por quê? Porque não necessariamente você precisa fazer um fellow, e essa pergunta é válida. Você não necessariamente precisa fazer um fellow. Você pode muito bem se capacitar plenamente estudando sozinho, só que você tem que estudar bastante mesmo. O que o fellow tem que fornecer é uma conveniência de ser um processo facilitador dentro daquele tempo para você chegar do ponto A para o ponto B. Então, será que eu preciso um personal de ginástica para cuidar do meu corpo? Não necessariamente. Eu posso fazer exercício todo dia, descer na ginástica do meu prédio lá e fazer exercício todo dia e não preciso de um personal. E muito bem, e está certo também. Eu preciso... eu posso contratar um personal? Posso também, porque daí ele vai me dar uma programação, ele vai tudo mais, e ele também vai me fazer chegar do ponto A ao ponto B. De certo modo, para algumas pessoas, nunca ela vai conseguir fazer isso sozinha, então invariavelmente ela vai ter que acabar, talvez, contratando um personal. E eu acho que o fellow também, ele tem que ser um processo facilitador entre A e B, ele não é imprescindível, porém, aí que está, depende do personal que você contrata, ou depende do fellow que você faz. Então, eu particularmente no fellow que eu tenho coordenado, eu procuro realmente entregar um modelo de não chegar no A até B, mas no C e no D e no E. Então, eu realmente procuro entender qual que é a minha função ali e o que eu preciso entregar. Eu preciso entregar mais do que esse cara fizesse sozinho, talvez. Né, por mais que dedicado que ele fosse. E realmente dentro do nosso modelo, particularmente na Bem Vista, que é onde eu consigo agir com mais intensidade, eu tenho certeza que o que nós estamos entregando para a formação do fellow lá, talvez muito pouco lugar esteja entregando. Eles usam equipamentos e análise das mais avançadas e tem acesso à tecnologia, inclusive lentes intraoculares de lançamento, que nem eu não opero. Tudo que eu trago de novo, eu trago para os meus fellows. Então, eu acho que o fellowship, ele realmente tem que entregar mais do que você faria, entre aspas, sozinho. Eu acho que é interessante a gente introduzir mais algumas perguntas aqui, da Laura Pinheiro e do Neni Bank, que eu acho que é interessante. Você que é nerd e adepto das tecnologias, como que você vê a cirurgia de catarata daqui 10 anos? Você acha que vai mudar muita coisa? Vai ter alguma grande revolução? Onde que vai estar essa revolução? A gente tem visto, por exemplo, na retina, a revolução no sistema de visualização, questão do Ngenuity lá, né, do 3D, que revolucionou bastante a retina, e alguns cirurgiões de catarata também aderem. Mas assim, onde que está a próxima revolução da cirurgia de catarata? Você acha que, até a Laura perguntou, o fento vai ter mais penetração? Ou você acha que vai continuar com essa penetração assim
menor, né, restrito ali a um público muito seleto. E até perguntou aqui o Nene sobre robôs operando. Você acha que isso vai existir no médio prazo? O que você acha? Em primeiro lugar, assim, nos próximos 10 anos, basicamente são 3 áreas que a catarata se move. Um é equipamentos de cirurgia, ou seja, faco e tudo mais, esse ecossistema de equipamentos. Outro é diagnóstico, né? E o terceiro são as lentes. E, invariavelmente, essas 3 áreas estão muito aceleradas, né? Os equipamentos de faco, eles ainda têm muita margem para melhorar, muita margem para melhorar. Como eu falei, com esse meu background de gostar da área de engenharia, eu tenho muita facilidade para entender de equipamentos e muita facilidade para explorar eles. Então, por outro lado, eu também sou muito crítico em relação aos equipamentos, achando que eles têm muita coisa para melhorar, eles são basicamente, entre aspas, imperfeitos, né? Então, nos próximos 10 anos tem muita coisa. Eu participo do desenvolvimento de algumas coisas de empresas que eu não posso abrir ainda, mas assim, eu vejo que muita coisa ainda vai mudar. Na questão de diagnóstico, muita coisa também. A gente está muito imperfeito. Por exemplo, só para dar uma ideia, em biometria, a gente... uma coisa bem simples, né? Biometria, a gente tem 80% de acerto do target refracional planejado em mais ou menos meia dioptria. Parece bom, mas não é bom. É ruim. De 10 pacientes que você opera, 8 vão cair fora de meia dioptria de previsibilidade. Ou seja, essa estatística é para olhos normais, exames normais com equipamento bom. Ou seja, nós estamos errando muito ainda, né? Então, a parte de equipamentos diagnósticos vai mudar muito. Por quê? Porque tecnologia vai mudar, né? E é legal porque oftalmologia é muito apegada à tecnologia. Então, tudo que envolve tecnologia, a oftalmologia vai mudando junto. E aí, por fim, as lentes. As lentes também são basicamente imperfeitas, né? A gente tem lentes para presbiopia, por exemplo, que, como todos sabem, divide a imagem, diminui a qualidade visual, tem uma conveniência de multifocalidade. Então, a gente tem muita coisa para melhorar em termos de lentes intraoculares. Tem alguma coisa sempre sendo estudada em lentes acomodativas, que vai ser lançada agora nos próximos 2 anos nos Estados Unidos. Tem lentes em que você faz um tipo de fento na lente intraocular, e esse fento é um fento que não é o mesmo fento que você usa em cirurgia de catarata, é um fento para a lente intraocular, que você muda o grau da lente depois de operado, né? Então, muita coisa para mudar, acompanhando a tecnologia de modo geral, né? E a questão do laser de fento segundo, você acha que vai ter muita penetração ou você vê uma penetração marginal nessa questão do fento? Não o fento para lentes, mas o fento para cirurgia mesmo. Existe um lado que existem inovações que elas são de meios ou de resultados, né? As inovações de meio são sempre mais complicadas de você justificar ou ela realmente mudar. Quando é inovações de resultado, talvez seja muito mais fácil você adotar. Então, o fento é uma inovação de meio ainda, né? E ela tem que encaixar com alguma coisa para o resultado, para ela fazer sentido. Por exemplo, lá na Europa existem lentes intraoculares que são feitas para quando você faz uma cirurgia de catarata com fento, porque ela clipa na borda da cápsula. A lente clipa na borda da cápsula, ou seja, essa cápsula tem que estar perfeita. Então, existem lentes intraoculares desenhadas muito bem para quando você opera com fento. Então, aí começa a ter um cruzamento entre o meio e o resultado, né? E você acha que a gente vai operar catarata cada vez mais precoce no futuro? Já estamos fazendo isso, mas essa é uma discussão não em termos de operar uma catarata mais precoce, mas é uma discussão sobre o que se chama de cristalino disfuncional, né? Então, que no começo eu achava uma frase meio marqueteira, veio principalmente de alguns papers do George O'Boring nos Estados Unidos, e eu falava, cristalino disfuncional, belo nome, né? Mas existe um equipamento, e a gente usa
no nosso serviço, o iTrace, que ele faz uma graduação do índice de disfunção do cristalino. E a gente começou a cruzar com os casos mesmo e realmente faz sentido, é bem interessante. Então, esse tal do cristalino disfuncional é uma coisa que talvez para os próximos 10 anos as coisas também comecem a encaixar, porque você não vai ter só uma coisa de meio, por exemplo, falar que esse cristalino está disfuncional, mas começar a entender mais o impacto disso para a pessoa e quais as soluções que você pode trazer através de lentes mais avançadas. E assim, a cirurgia de catarata é uma área muito interessante, né? Porque ela realmente envolve tecnologia e ela envolve lentes intraoculares, que o senhor comentou. E a lente intraocular não deixa de ser um produto. Eu acho que todo produto que é disponibilizado gera uma certa forma de marketing, né? Então, como é que você vê essa relação da catarata, do cirurgião de catarata, com o marketing, com essa venda do serviço e junto o produto? É muito interessante a palavra marketing, né? A gente fala muito sobre marketing, todo mundo tem um conceito de marketing, mas a gente usa a palavra muito superficialmente, porque a gente não estuda marketing. Quando eu tive uma startup, eu fui estudar marketing, fui estudar Philip Kotler e outros autores. E aí marketing, ele não é muito bem o que a gente normalmente entende como marketing. A gente, na verdade, a gente olha publicidade e entende como marketing. E marketing, na verdade, a palavra marketing, eu acho que a melhor tradução em termos estratégicos é posicionamento, né? Então, quando você entende marketing como, na verdade, um posicionamento estratégico, isso abre todo um leque de visão para onde, por exemplo, uma lente intraocular se encaixa dentro do seu espectro de atividade. Então, por exemplo, a gente sabe em estatísticas, principalmente que tem de fora, que a adoção de lentes premium pelos cirurgiões de catarata é de mais ou menos 10 a 15%. 10 a 15% dos cirurgiões de catarata usam lentes premium. Ok, o que isso quer dizer? É um número, é uma informação bastante importante para a gente pensar, né? Porque se a gente for pensar pelo lado da população, todo mundo quer essa solução. Quando o paciente vem para a gente no consultório, ele fala assim: doutor, eu não vou usar mais óculos, né? Ele não sabe falar lente premium, mas ele fala assim: eu não vou usar mais óculos, né? Isso é o mundo dele falando. No nosso mundo, é falar sobre lente premium. Então você vê que já começa uma dissociação entre o que o paciente está falando e o que ele espera, e entre a gente está falando sobre lente premium. Sendo que 15% dos cirurgiões estão sintonizados com essa conversa. O que quer dizer 15% dos cirurgiões estarem sintonizados com essa conversa? Isso mostra que a maioria dos cirurgiões não está sintonizada com a expectativa das pessoas. Isso nós estamos em 2022. 85% dos cirurgiões de catarata não estão sintonizados com a necessidade do mercado. E eu não estou falando nada em termos de elogiando todas as lentes e falando que isso é uma solução milagrosa ou não. Eu só acho que uma das coisas que a gente tem que entender é em relação às expectativas dos pacientes e o que tem de tecnologia que a gente pode levar para eles, sendo que em relação ao marketing, como você perguntou, Léo, é interessante, né? Às vezes a gente pensa em valorizar nosso trabalho falando assim: eu vou investir na minha recepção, ou vou investir numa televisão bonita na sala, ou vou fazer alguma coisa assim. Porém, na verdade, o que o paciente espera é que você entregue o melhor do melhor para ele quando ele precisar. A pergunta é: nós estamos fazendo isso realmente? Né? Colocar a mão na cabeça. Eu acho que talvez, nessa história, talvez uma boa porcentagem de nós, cirurgiões de catarata, talvez a gente não esteja entregando isso, né? E a grande oportunidade, então, de marketing, se eu fosse falar no que eu invisto para me diferenciar para o meu paciente? Um sofá novo? Não, estuda bastante, porque é um oceano azul, né?
Então, eu acho que estudar e investir ainda é uma grande área para você ter representatividade perante seus pacientes. Isso que você falou, a gente que também estuda bastante marketing e vendas, a gente sabe que para você vender algo, né, você não deve ficar focando nos features, né? Essa lente, ela tem isso, tem aquilo outro. Não é isso que vai fazer o paciente optar. E sim o benefício que vai trazer a ele, a transformação. Você vai poder fazer a sua palavra cruzada, você vai conseguir ver sua televisão sem óculos, né? Então sempre focar no resultado, no benefício, né? E não nos features ali, nas características da lente que só vai afastar o seu paciente, né? E é muito isso que você falou, eu quero ficar livre do óculos, como é que você vai fazer com isso? E aí o cirurgião tem que estar capacitado, tem que estudar para saber indicar a melhor lente para o paciente. E nesse sentido, vamos falar um pouquinho de lente, assim, só porque o pessoal, se a gente não fizesse um episódio e não falasse de lente, não ia ter graça nenhuma, né? Sim. Ô, Bernardo, deixa eu te perguntar, eu fiquei curioso com esse dado, por que então só 15% estão aptos a oferecer? O que acontece com os outros 85%? Eles não têm, eles não sabem indicar uma lente dita premium? O que é a falha na formação deles? O que acontece? Veja bem, quando você entra para essa área de lente premium, você está mexendo com todo o seu ecossistema de trabalho, desde pré-operatório, equipamentos de exame, como você opera, até a dinâmica dos seus funcionários na clínica e até o seu posicionamento. Então, é uma mudança muito grande para quem não faz. Não é fácil. Porém, não ser fácil é uma notícia ruim e uma notícia boa. É ruim porque tem que batalhar bastante. Porque não é fácil. Não é fácil. Mas é boa porque tem um mercado muito bom. Você vai valorizar seu conhecimento. Então, eu ouço muito a seguinte conversa. Na verdade, eu ouço duas conversas. Uma é que nosso trabalho é desvalorizado. A gente ouve muito isso. Porque a gente gosta de reclamar. Mas, na verdade, é o seguinte. Então, eu vou te falar. Tem uma área que, se você estudar muito e se dedicar muito, você vai ter um espaço bom no mercado. Tem uma frase que diz respeito a isso que você está falando, chama It's lonely at the top. Tipo assim, quanto mais difícil mais barreiras de entrada existem. Então, se fosse muito fácil, qualquer um soubesse indicar ali o premium, soubesse analisar uma tomografia de córnea, soubesse fazer uma boa biometria, todo mundo ia fazer e não ia ter esse espaço que existe hoje para ser uma pessoa diferenciada nessa área. Né? Exato. Então, é uma notícia boa, é uma notícia ruim porque é difícil, mas assim, eu falo para o meu grupo analogamente a sua frase que você colocou lá em cima o ar é mais rarefeito, tem menos gente. Né? Você tem que saber sobreviver ali onde tem menos oxigênio. E por outro lado, eu também ouço, a segunda frase que eu ouço bastante é: o mercado está muito saturado. Só que essa, não sei se vocês sabem, é uma meia-verdade. O mercado está muito saturado de gente medíocre. Eu vou dar um exemplo simples. Você procura um funcionário para trabalhar na sua clínica, um funcionário bom. Eu conheço muitos funcionários bons, gosto de trabalhar com eles, mas não é fácil contratar. Tem muito funcionário para você sair contratado? Tem funcionário bom? Aí já é outra história. Exato. A gente está fazendo processo seletivo para desenvolvedores aqui na empresa e é muito difícil achar gente boa, assim, porque quem é muito bom ou está numa grande empresa e tem muita gente medíocre, né? Então, realmente, quem se diferencia sempre vai ter espaço para quem estuda muito, quem investe em formação, quem não está preocupado ali em sair rápido da residência e ganhar dinheiro e sim vai fazer uma formação diferenciada, seja por um caminho de fazer um fellow, seja por um caminho de fazer um doutorado, ou qualquer que seja ali a forma que a pessoa vai se diferenciar. Às vezes a pessoa pode se diferenciar em, cara, eu vou aprender muito gestão, vou ser muito bom em gestão e vou ter uma clínica muito otimizada. Enfim, então acho que a pessoa tem que investir em formação, tem que fazer algo diferente. Fazer o trivial realmente não vai ter espaço para quem quer fazer o trivial. Você vai estar na base. Você vai estar na base e na base tem muita gente. E qual é o seu diferencial?
Exato, concordo plenamente. Vamos falar um pouquinho de lente só, não era o objetivo hoje, mas se a gente falasse com o Dr. Milton e não falasse nada de lente, o pessoal ia reclamar com a gente. Então vamos, já para a gente não ficar falando muito de marcas específicas e de modelos, vamos falar de tecnologias. Quais as tecnologias de lente que o senhor está dando preferência hoje em dia, que você está tendo melhores resultados? Ou isso varia muito, vai depender de paciente para paciente? Fala um pouquinho também de se você faz aquele mix and match, se você de repente mistura tecnologias para o mesmo paciente para obter melhores resultados. Enfim, dá uma pincelada. O que você tem feito em termos de lente hoje em dia? Lente é uma parte muito bacana, porque é onde você mostra para o paciente o seu diferencial de trabalho. Eu acho muito importante isso. O paciente, por exemplo, ele não vê o jeito como você opera, ele entra e sai, ele não sabe como você operou e tudo mais, mas o resultado em relação à lente é muito importante. E eu diria assim, tem três segmentos de lentes intraoculares que o cirurgião deve se dedicar. Um são as lentes históricas, monofocais mesmo, e há mais de 10 anos eu uso uma frase em aula que eu já vi outros colegas repetindo, que eu acho legal, outras pessoas da indústria repetindo também. Lente tórica não é lente premium, né? Lente tórica, todo cirurgião de catarata tem que saber implantar. Porque não é um bicho de sete cabeças, lente tórica, você pode até não querer usar lente multifocal por N motivos, mas uma lente tórica com paciente com astigmatismo que seja indicado, sim. Primeiro que é relativamente tranquilo de adotar isso na rotina, e ao você implantar lentes tóricas em pacientes que são bem indicados, o paciente vai ficar muito contente, você vai ficar muito contente, e parabéns, excelente. O segundo grupo de lentes intraoculares que eu uso bastante são as lentes de modo geral bifocais ou trifocais, e são lentes que eu já uso há mais de 10 anos. E o terceiro grupo de lentes, que são lentes que estão aparecendo mais agora, que são as lentes de profundidade de foco estendida, que a gente está aprendendo ainda, porque estão tendo lançamentos novos, e ainda vão chegar mais lentes aqui no Brasil, e lentes de profundidade de foco estendida são muito interessantes, porque elas abrem um leque para novas indicações, casos que eventualmente você não indicaria em uma lente, por exemplo, trifocal, uma bifocal. Então, eu diria assim que o cenário de lentes intraoculares de modo geral está muito rico, e você consegue atingir uma grande gama de pacientes com necessidades diferentes e conseguir resultados bastante satisfatórios para a grande maioria dos pacientes. Então, em relação a isso, em relação à receita de bolo para cada paciente, eu particularmente, dificilmente eu misturo tecnologias. Eu já fiz isso bastante já. Hoje, de modo geral, dificilmente eu misturo tecnologias. Eu só misturo tecnologias se elas forem assim indicadas em relação a um olho ser diferente do outro, por exemplo, alguma coisa assim. Mas, por exemplo, misturar uma lente trifocal com uma EDOF por rotina normal, não sei se eu vejo algumas vantagens, mas não são fortes o suficiente para usar como uma rotina normal, assim, para todo mundo. Beleza. Eu acho que deu pra gente falar de muita coisa. O último ponto que eu queria tocar seria nesse sentido, assim, de hoje em dia tem muitos cirurgiões de catarata, é uma especialidade, assim, que, como o Léo falou, muita gente entra na oftalmologia pensando em ser cirurgião de catarata, o cara já tá com aquilo ali, que é como se fosse ali assim, o potinho de ouro da oftalmologia, né? Catarata, ali os premium e tudo mais. Então, assim, quais seriam estratégias, assim, que você poderia passar para os nossos ouvintes para você conseguir captar mais pacientes nesse meio de uma forma ética, sem ferir ninguém, sem ter que ficar fazendo dancinha no Instagram? Como que seria o seu caminho, assim, se você estivesse começando agora? Se você fosse abrir um consultório agora para você captar pacientes, assim, o que você faria? Eu faria exatamente o que eu estou fazendo hoje com os meus fellows. Existe um aspecto de a gente capacitá-los na parte técnica, em termos de planejar bem, indicar bem,
Porém, no nosso grupo também a gente discute como é o diálogo com o paciente. Os meus fellows, eles atendem paciente particular, eles atendem paciente de convênio também. Eles não têm atrelamento financeiro em relação à conversão da lente. Justamente para não dar o caráter de assim, eu vou converter mais para ganhar mais. Ele precisa ganhar, ele precisa ganhar no ensino, no aprendizado. Então, ele precisa muito entender o que ele está usando e qual que é o perfil do paciente para poder indicar bem a lente. Eles usam todas as lentes que existem no mercado. Como eu falei já, eles usam mais modelos de lentes que eu. E aí, olha só que interessante. Quando ele tem esse preparo e quando ele sabe o que ele está fazendo, perante o paciente, e é justamente onde a palavra marketing, no seu sentido mais elevado ou elegante, ela cabe, é o seguinte: perante o paciente não tem dúvida de que está junto com um médico extremamente capacitado. Zero dúvida. Isso é muito legal. Então, os meus fellows, eles sentem isso na rotina. Eles têm uma capacitação tão avançada que eles não precisam desse marketing de propaganda, mas sim eles têm um marketing de posicionamento perante os pacientes. Isso não tem dúvida nenhuma, isso é muito palpável. Então, eu diria assim que esse investimento que, de modo geral, o fellow, o jovem cirurgião, ele faz, é o maior investimento que ele pode ter em retorno para a clientela dele. Eu vou adicionar aqui, em relação à sua questão, uma coisa interessante que tem acontecido com o meu grupo, que é muito interessante mesmo. Os meus fellows, eles vão para um tipo de aprendizado que eu diria que é um pouco diferente de outros serviços. Isso criou uma demanda de pessoas que já fizeram fellow em outros lugares, procurando o nosso grupo para falar assim, mas essa parte eu não tive. E há 3 anos atrás eu tive que criar uma coisa chamada pós-fellow, que é muito legal. Porque é uma invenção totalmente maluca, né? E eu gosto de inventar, eu gosto de disrupção, como eu já falei. Então eu criei uma posição chamada pós-fellow, que é para acolher pessoas que já fizeram fellow de catarata em outros serviços, ou seja, são pessoas extremamente capacitadas. Eu não preciso ensinar catarata para essa pessoa, mas ela tem uma camada ali que ela não teve. E aí essa posição de pós-fellow também tem seleção, tem 2 vagas. E aí é focado nisso de Leo Premium, né, pré-operatório, posicionamento, conversão. Exato. São 2 vagas por ano. 2 vagas por ano. Então, hoje eu tenho fellow e essa coisa... Quantas vagas de fellow, todos os fellows do Dr. Milton hoje na cidade dá mais ou menos quanto? É que assim, não, mas é que eu tenho toda uma equipe que cuida dos fellows, né? Então, o meu pedaço de contribuição é bem pequeno em cada lugar onde eu estou, né? De qualquer modo, hoje eu tenho os pós-fellows, eu tenho, na Bem Vista, eu tenho 2 pós-fellows por ano e tenho 3 fellows por ano também. Muito legal. Então, acho que era isso, né, Léo? É isso aí. Deu para conversar bastante, foi muito bacana a conversa, foi, assim, enriquecedora em vários aspectos. Acho que os alunos vão gostar bastante. Então... exatamente. Eu perguntei justamente do fellow, porque eu tenho certeza que muita gente que ouviu o papo aí vai se interessar por essa questão do fellow, do pós-fellow aí. Então, eu agradeço já ao Dr. Milton hoje. Quem for fazer entrevista no fellow e tiver escutado o Oftcast, fala assim, escutei lá no Oftcast sobre o fellow, e por isso que eu resolvi aplicar, para mostrar aí que o Oft Review está alcançando essas pessoas aí também. Então, obrigado, Dr. Milton. Legal. Obrigado. Mais uma vez, eu agradeço o convite aí. Parabéns para vocês por esse trabalho que vocês fazem no Brasil inteiro. Eu conheço o trabalho de vocês desde o início e sou fã de vocês. Parabéns aí. Valeu, obrigado. Valeu, boa noite, pessoal.